Prezados irmãos e prezadas irmãs, nós vamos dar início esse ano de 2024 da nova revista da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E os prezados irmãos e irmãs, nós vamos começar o estudo em Lições Bíblicas, que fala sobre o corpo de Cristo, que tem a origem, natureza, vocação da igreja no mundo. E nós temos nessa lição nova, nós temos 13 lições, São 13 lições, no qual nós vamos abordar a primeira lição agora no dia 4, que é hoje, é a origem da igreja. Então, para darmos início à nossa escola bíblica dominical, nós vamos estar pedindo a Deus a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, e nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, para esse momento no qual nós vamos estudar a Tua Palavra, e que essa Palavra, Senhor, venha nos fazer crescer espiritualmente, que o Senhor possa abençoar cada aluno, a cada vida que vai assistir através das redes sociais, que vai assistir essa escola bíblica dominical, que o Senhor venha abençoar cada vida, fazendo-nos compreender com a ajuda do Teu Santo Espírito, para que possamos ser edificados pela Tua Palavra. Abençoe neste momento, livra-nos de todo mal, é que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa lição, a primeira lição, que fala sobre a origem da igreja. E nós temos como texto áureo, que diz lá em Atos 2,38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essas são palavras de Pedro, lá em Atos 2,38. E temos como verdade prática nessa lição que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nós temos aí a leitura diária, que já foi disponibilizada no grupo da igreja, no qual, segunda-feira, nós tivemos Deuteronômio 4,10, que fala do povo de Deus reunido debaixo do antigo pacto. Já na terça-feira, tivemos em Atos 20, 30 e 28, a igreja foi comprada com o sangue de Cristo. E na quarta-feira, Efésios 1, de 3 a 6, a igreja idealizada em Deus. E na quinta-feira, Mateus 16, versículo 18, a igreja como propriedade exclusiva de Deus. Já na sexta-feira, Atos 2, 42 a 47, a igreja como uma comunidade de salvos. E no sábado, 1 Coríntios 12, 13, que diz que a igreja é selada com o Espírito Santo. Nós temos aí Atos 2, de 1 a 2, depois 37 e 38, no qual diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, no versículo 2, veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Já no versículo 37, ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Já no versículo 38, disse-lhe Pedro: arrependei-vos, um de cada de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós
temos aí a criação da igreja. E como introdução, uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja de fato, que importância ela tem. Para os apóstolos, os primeiros cristãos, a igreja era relevante, e Paulo, por exemplo, o denominou de coluna de firmeza da verdade, conforme 1 Timóteo 3,15. E Pedro a chamou de geração eleita, conforme 1 Pedro 2,9. Nesta lição, mostraremos que a Bíblia, de fato, revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a Eclésia, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. O povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo hebraico qual é usado para referir a um ajuntamento do povo de Deus, debaixo do Antigo Pacto. Nesse aspecto, o seu uso e o ter uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir em assembleia. Dessa forma, Kaual é descrito como o povo reunido, conforme Deuteronômio 4,10. Congregação do povo, conforme Juízes 22, e multidão, conforme 1 Samuel 17:47. A congregação 1 Reis 8:22, que é a congregação de Israel, conforme 1 Crônica 13:2, e grande ajuntamento, conforme Neemias 5:7. O termo Kaual, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se ajuntava ou reunia tanto com os fins culticos ou não. No Novo Testamento, o termo grego eclésia se referia à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como uma função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles que, diferentemente, raças e nações, que foram comprados pelo sangue de Cristo, conforme Efésios 3:6 e Atos 20:28, e também Apocalipse 5:9. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar a Deus, conforme Atos 12:5. E 13:1. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia como sentido exclusivo. O povo adquirido pelo seu sangue, Mateus 16:18. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, conforme lá 1 Coríntios 1:2, e ensinando as igrejas, conforme 1 Coríntios 7:17, disciplinando o uso dos dons da adoração da igreja. Aí está na 1 Coríntios 14:4-5, e depois entra em 1 Coríntios 19:23-28, 34, 35 e 35. E dando diretriz à igreja, conforme 1 Coríntios 16:1. A história cristã há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico
e mais preciso a respeito que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos que a igreja, como corpo de Cristo, é a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, conforme Efésios 1, 22, 23 e conforme Efésios 2, 22 e Hebreus 12, 23. Nós temos como sinopse, primeiro, o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. Ainda temos como auxílio teológico o termo eclésia. Jesus assevera em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, e esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento, que empregam a palavra grega primária para a igreja, que é eclésia, composta com a preposição eke, fora de, e o verbo kaleo, chamar. Logo, eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados reunidos, visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V a.C., nos escritos de Heródoto, Xenófilo, Platão, Eurípides. Este conhecido de eclésia prevalecia especialmente na capital, Atenas, onde os líderes políticos eram convocados com uma assembleia constituinte até 40 vezes por ano. O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento, em Atos 19, 32, 41. Por exemplo, eclésia refere-se à turba enfurecida de cidadãos que se reuniu em Éfeso para protestar contra os efeitos do ministério de Paulo. Na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e revela aqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus, conforme Efésios 2,19. Eclésia é sempre empregada às pessoas e também identifica as reuniões desta para adorar e servir ao Senhor. Então, assim a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado a caminho da condenação eterna, mas que graças ao Evangelho tiveram suas vidas transformadas. A igreja como criação divina. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, é um projeto divino, como também nos elegeu nele Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, conforme Éfeso 1,4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala em um mistério, que estava oculto, conforme Éfeso 3, de 3 a 6. Neste mistério que fora revelado, era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, conforme Efésios 5, 25. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. No início, a igreja acontece
na plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, conforme Gálatas 4:4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, conforme Efésios 1:10. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? Não, essa é outra pergunta. Quanto que ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala da sua existência, mas como um evento futuro, conforme Mateus 16:18. A igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que haviam de se salvar, conforme Atos 2:47. Dessa forma, a igreja, que existia apenas no coração e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta, quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus, conforme Atos 2:1-2. A segunda sinopse: a igreja surgiu como ideal de Deus na eternidade e tornou-se na realidade concreta no Pentecostes. A origem da igreja. Esse tem um auxílio teológico. Várias são as razões para crermos que a igreja teve sua origem, ou pelo menos foi publicamente reconhecida pela primeira vez no dia de Pentecostes. Embora, na era pré-cristã, Deus certamente se associasse a uma comunidade pactual de fiéis, e não a evidência clara de que o conceito de igreja existisse no período do Antigo Testamento. Ao citar expressamente eclésia, pela primeira vez em Mateus 16:18, Jesus falava de algo que iniciaria no futuro, que ele diz: edificarei, que ele falou que edificaria a sua igreja. É um verbo no futuro, simples, não uma expressão de disposição ou determinação. Na condição de corpo de Cristo, é natural que a igreja dependa integralmente da obra concluída por ele na terra, sua morte, ressurreição e ascensão, e da vinda do Espírito Santo, conforme João 16:7 e Atos 20:28 e 1 Coríntios 12:13. Observa que Lucas não emprega eclésia no seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes em Atos dos Apóstolos. Este fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período abrangido em Atos 8. Imediatamente após aquele grande dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes reunidos, a igreja começou a propagar poderosamente o Evangelho, conforme foi predito pelo Senhor ressurreto, em Atos 1:8. A partir daquele dia, a igreja continuou a propagar-se e aumentar no mundo inteiro, mediante o poder e orientação daquele mesmo Espírito Santo. A igreja como a comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, conforme Atos 2:38. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como citar o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém na igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega, metanoia, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente
Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. E elas seladas pelo Espírito. Não, desculpe. Agora vamos para a sinopse 3. Como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selado pelo Espírito Santo. Para nós concluirmos essa lição, temos que dizer o seguinte: nesta lição, vimos como surgiu a igreja, fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento. E após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo, por meio do Espírito Santo, a igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é o cabeça da igreja, por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja e do corpo de Cristo. Bom, e para nós encerrarmos esse estudo, nós fazemos a revisão do conteúdo, que tem 5 perguntas. Eu vou falar as perguntas e vou, após falar as perguntas, dar a resposta. Vamos lá, primeira pergunta. A que se refere o termo hebraico Ka'al, no contexto do Antigo Testamento? Resposta. O termo Ka'al, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com os fins cultícolas ou não. Segunda pergunta. A que se refere o termo grego eclésia, no sentido do Novo Testamento? Resposta. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Terceira pergunta. Onde a igreja estava desde a eternidade? Resposta. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Quarta pergunta. Como citar o ingresso em uma pessoa à igreja? Resposta. O ingresso citar alguém à igreja não citar por adesão, mas pela conversão. E o que é a conversão? É aquele que está no sentido, né? E ele se converte, ele retorna, ele vira, é como se fosse praticamente 360 graus. Ele se converte. Quando ele está naquela vida, no meio de idolatria, no meio de pecado, no meio de coisas ruins, então ele passa a crer em Cristo e passa a se arrepender de seus maus caminhos, né? Como a palavra de Deus diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que fazia mal não agora passa a fazer o bem. Isso é conversão, é mudar totalmente o sentido, a direção. Muitas vezes muitas pessoas estão no mundo e estão seguindo uma direção errada, né? Então ele se converte, passa a se dirigir uma direção correta, né? Buscando o quê? O corpo de Cristo, buscando fazer a vontade da palavra de Deus e tendo a Bíblia como regra de fé e prática, obedecendo os mandamentos de Deus, né? Que todos nós sabemos que lá está lá os 10 mandamentos e aqueles mandamentos também de Jesus que fala lá em Mateus, entendeu? Então é isso que é a conversão, é mudar de vida, né? E a quinta e última pergunta: por meio de quem somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja? Resposta: por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo e a igreja então passamos a fazer parte dela. Por isso que se diz que o Espírito Santo é que convence da justiça, do juízo, do pecado, é que nos ajuda a nos convencer e nos
a pedirmos perdão, nos arrependermos, é o Espírito Santo, é que passa a dirigir nossa vida após a conversão. Porque até aí a gente não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não apita naquele que não é convertido, naquele que não procura a santidade. Mas aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que se converte, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. E com isso ele traz libertação, traz cura, traz salvação, através da palavra, né? E do sacrifício de Jesus da cruz do Calvário, ter morrido e foi vertido seu sangue inocente para que possamos ter nossos pecados perdoados. Então aqui nós encerramos essa lição, no qual na próxima semana, que seria dia 11 de fevereiro, mesmo sendo carnaval, mas vai ter o estudo da escola dominical, até porque nós estamos online, então a pessoa pode assistir no domingo, na segunda, na terça, durante a semana. O importante é que leia, e que leia a revista, né? E que eu apenas relatei o que fato está na revista, porque não tem muita coisa assim para acrescentar, porque toda a lista está muito completa, a revista é muito clara. E a próxima lição, que seria no dia 11 de fevereiro, nós vamos ter a segunda lição, que seria a imagem bíblica da igreja. Então, isso nós vamos estudar, a próxima lição, as imagens bíblicas da igreja. Então, vamos agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a palavra de Deus e possamos cada dia crescermos mais no conhecimento. Senhor, muito obrigado por mais esse estudo da escola dominical, no qual esse ano de 2024 nós estamos iniciando, que o Senhor possa sempre acrescentar mais e mais, que possamos ter a compreensão, Senhor, da Tua palavra, para não pecarmos contra Ti, para que seguirmos, Senhor, o Teu caminho, que é o caminho verdadeiro, que é a paz, é a vida, e que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada família. Se porventura tiver algum enfermo, que o Senhor possa estar curando, libertando, que possa haver paz nos lares, que possa ser um domingo abençoado, uma semana próspera, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, a cada visitante, mesmo aqueles que ainda não são da fé nossa, né? Que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas que o Senhor possa fazer, através do seu Santo Espírito, fazer entender, compreender a Tua palavra e o objetivo da Tua palavra, que é a salvação do homem, é a libertação do homem, a cura do homem, e nós precisamos para isso ter o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, e temos a Bíblia como regra de fé e prática. Faça-nos entender isso através do seu Santo Espírito. Abençoe, ter um domingo abençoado, como já falei, e uma semana próxima de paz e alegria. Livra-nos de todo mal. É que nós pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, irmãos, até a próxima lição, que seria a semana que vem, no próximo domingo, dia 11 de fevereiro. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos.